Fala pessoal, tudo bem? Ricardo Grangeiro aqui do Projeto Renda Mais para mais um vídeo de fechamento do semanal do índice e do dólar, né? Primeiramente eu queria agradecer a audiência de cada um de vocês e lembrar que se você gostar desse conteúdo, por favor no final deixe um like, que ajuda bastante a fortalecer esse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui de análise técnica no mercado financeiro. E se você ainda não se inscreveu, eu te convido a participar do grupo do Telegram, que lá também eu coloco sempre as operações que eu tenho visto para ajudar nas leituras, né, e nas interpretações do gráfico, tanto do índice quanto do dólar. Tá bom, pessoal? Então, indo aqui para análise do índice primeiro, ele trabalhou na semana passada com uma mínima de fechamento em 96,160, né? Então a gente entendia aqui que talvez ele viesse como ele perdeu, né? Que eu já postei, eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo os outros vídeos de análise que eu fiz, que ele tinha perdido nessa região de suporte aqui. Então a gente imaginava que, pelas médias estarem viradas para baixo, existia a possibilidade dele vir buscar esse fundo aqui, que seria o fundo da pandemia, né, na época da pandemia, na região dos 68 mil pontos. Né? Ele expressou aqui uma reação na semana retrasada, que é esse candle branco aqui, só que ele não conseguiu reverter, e na semana passada ele entregou, né, essa alta, tudo de novo, e fez esse novo fundo, né? E essa semana ele operou nesse candle aqui, ele chegou a trabalhar acima da região dos 100 mil pontos, né? Só que está deixando aqui uma indecisão, uma região de indecisão, então a gente não tem muito aqui a leitura do que pode estar acontecendo, né? O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o seguinte, que se a gente fizer aqui, traçar um canal de baixa, né? Então eu ligo os dois topos, né? O mais alto e esse daqui, deixa eu pegar a ferramenta de canal, então eu traço daqui dessa região desse topo, neste daqui, que seria o que caracterizaria, né, uma linha de tendência de baixa, arrasto para cá, para esse fundo, justamente tocando nesse candle 48, né? Então se vocês observarem, ele faz esse toque aqui, ele recupera, né, o movimento, tenta romper aqui mais uma vez, ele testa de novo aqui essa região, não consegue, e inicia um movimento de alta que é até aqui, né, onde eu tracei o segundo toque, né? Se vocês observarem, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que esse candle 28, ele chegou a violar essa linha do canal, não fechou abaixo, então ele devolve, né, esse gatilho aqui, não continuando a tendência de baixo para buscar a região dos 68 que eu mostrei para vocês, e agora essa semana ele operou com esse candle de alta, né? A gente tem tanto pavio de alta quanto de baixa, então ainda é uma região difícil de analisar, porque a gente não sabe se ele está retomando para vir buscar esse topo aqui, ou ele só respira para continuar a tendência de baixa, né? Então vamos ver como que ele se comporta na abertura da segunda-feira, né, da semana que vem, para a gente saber como a gente poderia analisar essas questões do índice, né? O que eu sempre falo, pessoal, é para a gente tomar bastante cuidado, porque o índice ele é muito volátil. Então tem que saber operar ele, né? Eu particularmente não gosto de operar o índice, porque ele
ele te dá muitos falsos sinais de entrada, né? E você faz a operação técnica e ela acaba estopando você. Então eu sugiro que vocês fiquem bastante atentos, né? Nessas operações do índice para que não tome nenhum prejuízo, ok? Vou passar para o dólar agora, que ele continua, né, na tendência que a gente já vinha comentado, justamente depois, né, desse rompimento desse candle 19, né, ele fez esse movimento. Aqui ele chegou a trabalhar aqui no toque dessa média de 80 períodos. A gente chama que ele deu um choque, né? Ele deu um choque na média, caiu na semana retrasada inteira. Né? Ele devolveu tudo esse movimento aqui, aparentemente, né? Poderia indicar uma continuação. Só que vocês observem bem o seguinte, que tem dois pontos clássicos aqui que ele veio testar justamente onde ele rompeu no topo e justamente na média de 200 períodos. Então isso daqui não é um indicador para a gente fazer uma entrada, né? Então aqui tecnicamente eu poderia fazer uma venda, mas eu não tenho nenhuma confirmação porque eu precisaria do próximo candle fechar abaixo dessa mínima para me dar uma oportunidade de entrada, né? E eu colocaria o stop aqui. Então quem se antecipou acreditando numa venda, né, nesse movimento do dólar, na semana passada ele foi estopado. Então é bastante crucial que a gente tenha, né, essa leitura, como eu sempre falo para vocês, da gente saber o movimento certo de entrada e justamente os alvos que a gente precisa buscar para que a gente não fique trabalhando de forma errada no mercado, né? Então aqui se a gente fizer traçar o alvo de FIBO, né, o primeiro alvo de FIBO desse fundo maior nesse rompimento do topo, a gente está indo buscar ele que está praticamente 160 pontos, né, de atingir a região dos 5,70. Então permanecendo nessa ascendência aqui, a gente tem aí talvez 160 pontos para andar durante a semana, né? Embora a gente tenha fechado aqui, né, o índice que a gente tem olhado aqui, o índice não, o indicador que a gente tem olhado aqui são as curvas de juros, né? Tanto 23, 24, 25, 27 e 30. Se vocês observarem, tirando o 23, que é o mais curto, todos estão acima de 1% de queda, né? Mas não foi suficiente para segurar a queda do dólar, né? E no acumulado do mês a gente consegue observar que, tirando esse daqui do 23, né? A gente tem aqui o futuro com 3,21, 3,21 no 24, que é igual, e depois todos acima de 4%. Tá certo, pessoal? Então a gente precisa também tomar atenção nesses cenários, né? Embora aqui, se vocês observarem, como eu tenho sempre mostrado dos indicadores, né, que eu tenho acompanhado bastante, no estocástico a gente já tem uma região de sobrecomprado com a média do estocástico cruzando a média móvel, né? A linha do estocástico cruzando a média móvel aqui. Aqui ainda a gente não tem confirmação no OBV. No MACD a gente tem um volume mais alto, a linha do MACD também cruzando a média de 9 períodos. Aqui a gente não tem confirmação porque ele está flat, e aqui também não. Porém, por a gente estar numa região de sobrecomprado, é bom a gente ficar atento também para a próxima semana, para que a gente não seja pego de surpresa achando que vai continuar num movimento de alta direto e ele faz um respiro, né, desse candle aqui da semana. Ele faz um respiro e a gente tem aqui uma situação que
pegue o pessoal de surpresa, né? Então eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, para a gente encerrar o vídeo, porque não tem, o mercado trabalhou, foi bastante difícil essa semana, né? Alguns dias. Eu vou mostrar o trade que eu fiz hoje. Foi abertura do mercado. Hoje eu não estava acreditando, né, que pudesse dar algum tipo de operação, porque se vocês observarem, esse daqui é o movimento do dia de hoje, né? Então aqui a gente tem abertura em gap de baixa com um candle de alta. Depois ele fez esse movimento aqui, né? Então aqui eu olhei o seguinte, né? Eu tracei a linha dos indicadores que eu tenho sempre mostrado para vocês e não vi essa confirmação de alta, né? Que aqui poderia, o que daria para a gente fazer uma interpretação aqui, né? Eu tenho uma região de sobrevendido no estocástico, só que aqui não existem as outras confirmações, nem no MACD, mesmo tendo essa diminuição do volume. Vocês percebam que a linha do MACD não está indicando uma reversão, né? E aqui também a gente estava trabalhando abaixo da região dos 30, mas não tinha esses indicadores confirmando. Então eu preferi não operar. E depois vocês reparem que teve muita briga, porque são muitos candles com muito pavio, tanto para cima quanto para baixo. Então isso daqui é um mercado muito volátil, né? Geralmente numa situação como essa são robôs que estão operando, né? Sexta-feira, o pessoal às vezes não trabalha, o mercado não anda, né? Então eu fiquei de fora na parte da manhã. Eu esperava aqui talvez um movimento, só que eu estou sempre alertando vocês dessa questão do dólar. Ele está ultimamente fazendo muitas armadilhas, né? Então o que acontece? Aqui a gente tem um trade de VWAP que a gente chama, né? Então ele caiu, fez esse toque no 26, ele faz esse toque em seguida, ele já entra com uma força vendedora bastante grande. Então o que acontece? Você pode entrar aqui no rompimento desse candle 27. Ele faz a queda, só que vocês percebam que logo em seguida entra um movimento de compra muito forte e o mercado vira. Então aqui estaria o stop técnico, né? Se você não estiver protegido nessa região, o candle 40 estopou você. Então eu fiquei, não quis operar esse momento, né? Só que nessa situação aqui eu já comecei a perceber que pela leitura do fluxo, né, que eu tenho, como eu já falei, eu tenho outra tela que me faz acompanhar o movimento do mercado, né? Eu fiquei atento nessa região, porque aqui eu tô um pouquinho acima do 20, virando, né, com o indicador mostrando uma divergência no MACD e começou a apontar para cima os outros indicadores. Então aqui me chamou a atenção. Eu tracei o alvo de FIBO, né? Eu vou traçar os três para facilitar, mas eu tracei primeiramente o primeiro alvo, que eu sempre tenho mostrado para vocês, e esperei a confirmação. E ela veio justamente nesse candle aqui que a gente chama de barra ignorada. Então ele me deixou aqui uma indicação de entrada, que eu fiz a entrada na superação desse candle 62 e coloquei o fundo, eu coloquei o stop aqui, que para mim nesse momento aqui era um stop bastante curto, e fiz a entrada aqui, esperei esse movimento e fui feliz, né? Porque da minha entrada aqui eu passei um pouquinho de calor, mas da minha entrada, onde eu sempre tenho buscado os 30 pontos, eu entrei aqui um pouquinho acima aqui, ó, eu consegui a meta do dia,
que me dava aqui o indicador que ele poderia vir e é exatamente onde ele cravou. Como ele atingiu o terceiro alvo de Fibo, já está aqui por volta de 2h15 para as 3 da tarde, né? Numa sexta-feira, realmente um trade, vamos dizer, um trade de sorte, né? Porque ele não costuma andar assim normalmente. Então eu fiz essa operação e encerrei a sexta-feira, depois só observando aqui os movimentos do mercado. Tá certo, pessoal? Como eu sempre comento, né, nos vídeos, isso daqui não é uma indicação, é só um incentivo, né, para as pessoas observarem como que é a minha interpretação do movimento do gráfico. Então eu não recomendo que usem isso como compra, uma indicação de compra ou venda, porque a gente nunca sabe, principalmente quem é day trader. O cenário muda, como vocês podem observar aqui, ó, muito rápido. Da parte da manhã para trás, ele devolveu tudo que ele caiu e fechou o gap aqui, buscando o topo anterior de ontem, né? Então é interessante que vocês usem isso somente como uma indicação de estudo, né? Que eu recomendo que vocês façam. Eu tenho colocado, né, bastante conteúdo no canal do Telegram e do YouTube também. Então eu sugiro que vocês assistam os outros vídeos para que comecem a entender como que eu tenho feito as análises, né? E se tiver alguma dúvida, deixe algum comentário que eu faço um vídeo respondendo ou respondo direto no comentário. Tá certo, pessoal? Tenham todos um ótimo final de semana, bons estudos e até a próxima.